Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos embarcar em uma aventura literária que envolve ação, comédia e romance com um toque de hot. O que você faria se fosse uma arqueóloga tentando encontrar o seu espaço no meio e tivesse a oportunidade de embarcar na escavação da sua vida em poucos dias, mas você não sabe quem te contratou? E se você descobrisse que o chefe dessa escavação é o seu inimigo acadêmico que você secretamente nutre uma paixão? E o que estava adormecido vai despertar em uma floresta do México em meio a tesouros astecas e ladrões de tumba? Essa é a premissa de Os Caçadores do Coração Perdido, escrito pela Joe Segura e lançado aqui no Brasil pela editora Paralela. É uma comédia romântica que tem a combinação perfeita de aventura e sensualidade. Então, se você curte a vibe Indiana Jones, você vai se encantar por essa obra. E aproveita que você já está interessado nessa história e deixa o seu like nesse vídeo. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajude a Dimensão Cultural a alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Os Caçadores do Coração Perdido nos apresenta Cory Merria, uma famosa arqueóloga muito conhecida pelo seu trabalho e por seu temperamento forte, na qual tem o sonho de liderar uma expedição em busca dos restos mortais do guerreiro asteca Ximali, na qual ela acredita ser seu ancestral. E isso acontece. É claro que uma escavação com todas as despesas pagas parece bom demais, mas não tem como deixar essa oportunidade passar. Só tem um pequeno problema. Como o maior especialista de Ximali do mundo, Cory sabe que deveria liderar essa escavação e não ser subordinada ao insuportável Ford Matthew, seu ex-colega de faculdade e maior concorrente, que também não tá lá muito feliz em reencontrá-la. Só que quando a escavação começa, é descoberto que há um ladrão no meio da equipe. E agora, Ford e Cory vão precisar manter em segredo as suas descobertas e a química inegável entre eles. O livro traz questões bem pertinentes e atuais em uma narrativa super gostosa de acompanhar. A Cory é uma professora universitária com herança mexicana que trabalha numa faculdade americana. Por conta disso, ela não é tão levada a sério como seus outros colegas. Além disso, ela gosta muito de ser o tipo de professora legal desde dentro de sala de aula até em uma mesa de bar, por exemplo, e ela vai ajudar outras mulheres na sua pesquisa para enfrentar, assim, essa herança patriarcal na arqueologia. Os fãs de filmes de aventuras, ainda mais aqueles que trazem mistérios históricos, vão amar esse livro. Ele possui diversas referências a Indiana Jones, Lara Croft, a Múmia, o Código da Vinci. Além disso, a Cory é aquele tipo de personagem fodona que viveu diversas aventuras ao estilo desses filmes mais clássicos, além dela ser super bem resolvida com a sua sexualidade, o que rende cenas extremamente engraçadas entre ela e o Ford, que fica todo sem graça em alguns momentos mais específicos da história. Falando do Ford, ele é um personagem bem interessante que passa toda a impressão de ser um profissional extremamente bem sucedido no meio, só que por trás das aparências ele tá passando por uma série de dificuldades na sua vida pessoal, e essa escavação é decisiva para ele. O personagem enfrenta problemas bem delicados e faz com que ele acabe sentindo na pele todo o problema do sistema de saúde americano, e consequentemente ao longo da história o leitor vai simpatizando com ele. Além disso, o Ford é inspirado no Harrison Ford, e então isso definitivamente ajuda para ele conquistar os leitores. E o desenvolvimento do casal é maravilhoso para quem ama um Enemies to Lovers. É um relacionamento todo provocativo, cheio de desafios e apostas entre eles. Definitivamente é um casal muito resistente um ao outro e, consequentemente, envolve muito o leitor. Na página 17 eu já estava shippando Cory e Ford. A tensão entre eles é muito bem escrita, muito bem desenvolvida e talvez ao longo da história eu tenha assim me apaixonado pelo Ford, alguma coisa desse tipo. Inclusive, o livro possui conteúdo adulto, então já fica avisado. A primeira cena hot do casal me lembrou muito uma fanfic. Uma fanfic muito bem escrita, só para deixar claro, porque é uma escrita que traz uma leveza, uma fluidez. Ela vai descrever a cena nos seus detalhes, mas sem exagerar ou sem florear. Então, essa cena traz aquela realização de você finalmente ver o casal pelo qual você estava torcendo junto. Por isso que acabou me remetendo um pouco à sensação de ler uma fanfic. E temos todo o desenvolvimento do hot, de um romance, de uma aventura em meio a um sítio arqueológico, até a percepção de que o que tá rolando ali mesmo é amor. Então acaba aquecendo o coração dos mais românticos e traz também um bom equilíbrio entre o romance e o hot. O livro tem todos aqueles momentos mais fofinhos entre o casal e até mesmo um pouco mais dramáticos,
como um momento em que a Corey e o Ford começam a questionar se estão vivendo um amor impossível. No quesito aventura, a história é bem dinâmica e nos faz mergulhar na rotina de um sítio arqueológico no meio de uma floresta mexicana, onde, quanto mais perto eles chegam do tesouro, mais riscos eles correm em perder esses grandes achados para a arqueologia internacional. E o final traz um gancho para uma possível continuação. Depois de um achado tão importante quanto a história de Shimali, uma nova aventura chama por Corey Ford para a alegria dos leitores. E o interessante é que, em relação ao processo de desenvolvimento dessa história, a autora de fato se inspirou em diversos filmes como Indiana Jones, Tomb Raider, A Múmia, Tudo por uma Esmeralda, A Lenda do Tesouro Perdido, O Guardião. A autora é fascinada por arqueologia e acredita que esse tema deveria ser mais explorado nos livros. E eu não poderia concordar mais com ela. Essas aventuras em busca de tesouros do passado conquistam o público. Algo que nos atrai nessa busca por mistérios antigos, tentando entender nossas raízes, ao mesmo tempo em que essa busca nos lança a perigos que colocam a nossa vida em risco. A origem latina da autora inspirou a criação da personagem, e acaba sendo muito legal ver isso no livro, porque ela fala da cultura asteca com muita sensibilidade, com muito respeito, sem condenar práticas que hoje são consideradas inadequadas, como é o caso dos sacrifícios humanos. Além disso, ela vai explorar essa história asteca com muito respeito e com uma certa liberdade narrativa, até por conta que o imperador Montenusa II, que ela cita no livro, Tenochtitlan, a queda do Império Azteca, isso tudo é real. Agora, o espanhol Mendoza, que é citado, o guerreiro Shimali, isso já faz uma parte, já faz parte da ficção. Além disso, os locais da selva lacodona, na qual a história se passa, também são fictícios, até por conta da dificuldade de pesquisa em tentar detalhar espaços muito específicos do meio de uma selva. Os Caçadores do Coração Perdido traz uma história completa para quem está em busca de aventura, romance e comédia. Todos esses gêneros são entregues ao leitor com equilíbrio e eles se cruzam de forma harmoniosa. O livro pretende capturar toda a emoção e encanto dos filmes de aventura com um pouco de imaginação para Ford e Corey brilharem. É o tipo de narrativa extremamente envolvente em que, em meio a traficantes de artefatos, autoridades mexicanas e mentiras do passado, só poderia ter um final explosivo e satisfatório para os leitores. Agora eu quero saber se vocês já conheciam Os Caçadores do Coração Perdido, ou se não, se ficaram curiosos, estão com vontade de ler, gostariam de fato que a arqueologia fosse mais explorada na literatura. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!